Então vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Outras fórmulas combinatórias. Bem, aí aqui é o caso das permutações que no ensino médio gostam de chamar de permutações circulares. Né? O uso do princípio fundamental da contagem, com o apoio das expressões para o número de permutações e combinações, permite resolver a maior parte dos problemas de contagem que aparecem no ensino médio. É conveniente, no entanto, que o repertório de técnicas do professor seja ampliado com a resolução de problemas como os abordados nesta sessão. Então, até agora, a gente não tinha pensado numa situação em que a escolha fosse feita circular, né? Sempre a gente pensa assim, eu alinho esses elementos e nesses elementos eu faço os meus agrupamentos. Aí, pela primeira vez, ele fala na situação em que o agrupamento pode estar em círculo. Então, ele pergunta aqui, de quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda? Então está aqui a roda de ciranda. E nesse momento, essa roda aqui girou um pouquinho, né? Fez assim. O A que estava aqui já veio para aqui. Né? Bem, você pode girar à vontade, mas note que A, B, C, D, E é A, B, C, D, E, não importa o giro que você der aqui. Então, o fato de girar não vai mudar a forma que você formou a roda de ciranda. Então, para ser diferente, você tem que trocar a posição de dois desses elementos, né? Por exemplo, aqui poderia ser o A e aqui poderia ser o E. Aí já não é mais a mesma forma. O A agora aqui está entre o E e o D, enquanto que aqui o A estaria entre o E e o B, né? Então muda a situação. Então é esse tipo de situação que ele quer analisar. Então, solução. À primeira vista, parece que para formar uma roda com as 5 crianças, basta escolher uma ordem para elas, o que poderia ser feito de 5 fatorial modos, ou seja, 120 modos distintos. Entretanto, pode observar que A, B, C, D, E A, B, C, D são coisas iguais, né? Ou seja, você só girou a roda, mas o A está entre o E e o B aqui, e o A também está entre o E e o B aqui. Né? Então a coisa só muda no momento em que você troca a posição de fato de duas delas. Pois na roda o que importa é a posição relativa das crianças entre si. E a roda ABCDE pode ser virada até encontrar essa roda EABCD. Então, como cada roda pode ser virada, ou seja, você pode girar as crianças de 5 modos, a nossa contagem de 120 rodas contou cada roda 5 vezes. E a resposta, então, na verdade, é 120 dividido por 5. Né? Então, cada roda possível, ela tem 5 composições distintas. Então, você dividindo por 5, você tem o total. Então, de modo geral, o número de modos de colocar N objetos em círculo, de modo que disposições que possam coincidir por rotação sejam consideradas iguais, isso é, o número de permutações circulares de N objetos bem, ele simbolizou assim, né? Probabilidade permutação condicional, esse PC dele é por causa do nome permutação condicional, então permutação condicional de N elementos. Então a permutação condicional ou circular, permutação circular, melhor fica pensando assim, né? Permutação circular de N elementos, N fatorial sobre N, que é N menos 1 fatorial. Bem, o exemplo a seguir mostra um tipo de raciocínio que, apesar de inesperado, pode ser muito eficiente. Esse exemplo dele aqui. Essa ideia que vem agora também dá para generalizar e dá para resolver problemas muito curiosos, tá? Situações em que você estuda a separação em pequenos grupinhos de coisas e as permutações possíveis disso. Bem, é interessante o raciocínio desse exemplo. Quantos são os anagramas da palavra búlgaro que não possuem duas vogais adjacentes? Quantos são os anagramas da palavra búlgaro que não possuem duas vogais adjacentes? Então a ideia é a seguinte: a palavra búlgaro tem as consoantes B, L, G e R.
Então, essas consoantes elas têm que ser os divisores das vogais. As vogais que nós temos são o U, o A e o O, né? Na palavra búlgaro, nós temos essas consoantes e essas vogais. Então, as consoantes irão separar as vogais. Isso nos diz que eu posso colocar as vogais aqui, antes do B, depois do B, depois do L, depois do G, depois do R. Eu tenho esses espaços aqui para ocupar com vogais. E eu tenho essas consoantes. Então eu posso, de fato, permutar as consoantes. Eu posso trocar as consoantes à vontade de posição. E quando eu as troco, eu continuo tendo, não importa a permutação que eu fizer das consoantes, eu continuo tendo esses 5 espaços para colocar as minhas vogais. Mas eu só tenho 3 vogais. Certo? Só tenho 3 vogais. Então é esse o raciocínio que ele vai desenvolver, da posição das consoantes e dos espaços para colocar as vogais. Então vamos primeiramente arrumar as consoantes e depois vamos entremear as vogais. O número de modos de arrumar em fila as consoantes B, L, G e R é 4 fatorial. Né? Tenho 4 consoantes, posso mudá-las à vontade, que é igual a 24. Bem, arrumadas as consoantes, por exemplo, na ordem B, L, G, R, que é o que está aqui, devemos colocar as vogais U, A e O nos 5 espaços que sobram. Bem, como não podemos colocar 2 vogais no mesmo espaço, 3 dos espaços serão ocupados. Então, podem ser esses 3, podem ser esses 3, podem ser esses 3, não importa. Né? Cada um com uma vogal e 2 dos espaços ficarão vazios. Então, na verdade, a gente vai estar fazendo uma escolha, né, de ocupar 3 espaços de um total de 5 espaços que temos. Né? Então, é a combinação 5, 3 a 3 que nos dá 10 modos de escolher os 3 espaços que serão ocupados. E 3 fatorial, que é 6 modos de colocar as vogais nos espaços escolhidos. Né? Então, eu posso escolher 3 desses espaços do total de 5, mas uma vez escolhido, eu tenho 6 maneiras de colocar as vogais. Né? Eu posso trocar as ordens. Então, por exemplo, se os espaços escolhidos são os 3 primeiros, né? Esse e esse, aí aqui eu ainda posso permutar a ordem das vogais. Né? Pode ser U, A, O, ou pode ser O, A, U, etc. Então, posso sair trocando aqui a posição. Então, ainda tenho que contar esses 3 fatoriais modos. Então, no total, nós temos 24 maneiras de posicionar as consoantes, 10 escolhas quando eu quero escolher 3 espaços dos 5 que eu tenho, e depois 6 posições para colocar as minhas 3 vogais. Então, cada decisão dessa, né, D1 para a primeira, aqui D2 e D3, cada decisão dessa vai compor o nosso raciocínio do princípio fundamental da contagem. Né? Então, decisão 1, decisão 2, decisão 3, por isso o produto 1440. É um raciocínio bem interessante, bem ilustrativo e útil. E que é aplicado em várias outras situações. Vamos ver mais uma. Essa daqui. Esse é um exemplo clássico também, tá? Cai em muitos problemas aí, combinados com outros problemas também. O cara te dá uma equação, geralmente assim, linear, onde você tem várias incógnitas e ele te pergunta o número de soluções possíveis. Muito usado na combinatória da álgebra. Então, vamos ver como é o raciocínio dele. Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação que eu tenho uma soma de n variáveis, tá vendo? E eu tenho um número p final. Então, quantas são as soluções possíveis para uma equação desse tipo? Então, veja só como é a contagem. Veja que técnica foi usada, que técnica interessante foi usada para resolver esse problema. Então, vamos lá. Estou trabalhando com inteiros. Sabemos que é limitado, né, a quantidade de inteiros que eu posso colocar em cada um aqui. Como é um algarismo só, então eu tenho 10 possibilidades para colocar. Né? Mas aí vamos pensar de maneira bem geral. Então, para determinar o valor dessa combinação, que ele chamou de CRNPAP,
não sei qual é o motivo do CR dele aqui. Deixa eu ver. Não sei porque ele usou CR. Bem, não importa, né? Usou CR. NPAP. Então, para determinar essa quantidade de soluções inteiras não negativas dessa equação, ele diz que vai representar da seguinte forma, né? Vamos representar cada solução da equação por uma fila de sinais positivos e barras, né? Então, por exemplo, ele pegou aqui uma equação com três incógnitas distintas que resulta no valor 5. Aí ele diz aqui, por exemplo, que uma solução seria 221, a outra solução seria 500. Então, seriam representadas assim. Eu tenho 2, né, para o primeiro, depois eu tenho 2 para o segundo, e na terceira eu tenho só 1. Então, aqui representa o inteiro, né, o inteiro que você vai colocar aqui. Essas barras representam a separação, ou seja, fica praticamente na posição do sinal de mais aqui, né? E aqui a solução 500, ele botou 5 sinais de mais aqui e botou 2 traços, porque não há nada, nenhum inteiro sendo somado nas outras duas entradas. Então, essa aqui é a forma de representar essa entrada, essa solução, e essa aqui é essa forma de representar essa solução aqui. Nossa representação nessa representação, Nessa representação, as barras são usadas para separar as incógnitas e as quantidades de sinais mais indica o valor de cada incógnita. Então, para a equação assim, cada solução seria representada por uma fila com n-1 barras, né? Claro, se você tem n incógnitas, você tem n-1 sinais de mais aqui, né? Para cada sinal você tem um na frente aqui, né? Esse está na frente desse, esse está na frente desse. E no último você não tem nenhum na frente. Então você tem n-1 barras. Bem, as barras são para separar as incógnitas. Para separar n incógnitas usamos n-1 barras. E p sinais de mais, né? Por quê? Porque quando você somar tudo tem que dar o valor final, o valor p, né? Então, por exemplo, por que aqui dão 5 sinais de mais? Porque você, quando somar 2 mais 2 mais 1, tem que dar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 sinais de mais. E aqui tem que dar 5 sinais de mais também. Você não tem nenhum nas outras duas. Então, os 5 ficaram todos antes das duas barras. Ou seja, o número de soluções dessa equação, ele é a quantidade de sequências que eu consegui fazer com sinais de mais e com barras. Sendo que o número de barras é n-1. E o número de sinal de mais tem que dar p, né? Então, é isso. São n-1 barras e p sinal de mais. Ora, para formar uma fila com n-1 barras e p sinais de mais, basta escolher dos n mais p menos 1, ele somou, tá? Somando a quantidade total de sinais que você vai fazer, né? Sinais de mais e barras. Dá um total de n mais p menos 1, porque são n menos 1 a barra, somado mais p sinais. N mais p menos 1 lugares da fila, né? Você vai fazendo a fila dos sinais. Os p lugares onde serão colocados os sinais de mais, o que pode ser feito dessa maneira. Você tem essa quantidade total de elementos na fila, né? Essa quantidade total de elementos na fila, e você quer saber de quantas maneiras diferentes você consegue colocar os seus p sinais de mais, né? Porque os p sinais de mais é que vão determinar as soluções. As maneiras que você coloca esse sinal de mais é que vai dar as soluções distintas. Então, como é que eu consigo organizar numa fila de n mais p menos 1 elementos os p sinais de mais? Se eu consigo esse número, eu tenho a solução do meu problema. Então, a solução do meu problema geral é essa. Essa tal solução que nós estamos procurando é a combinação de n mais p menos 1 de p em p. Okay? Ficou claro esse problema? Ele é espetacular, ele é usado para muita coisa, né? Na verdade, isso daí é a demonstraçãozinha de uma fórmula, né? É a demonstração
da quantidade de soluções possíveis numa equação linear, toda inteiros, né? Cuja resposta final é um número inteiro também. Então, seja qual for a equação, a quantidade de soluções que vai ser justamente a combinação do número de incógnitas, né, mais o número final que você tem, menos 1. Isso é o total de filas que você consegue formar, agrupados P a P, ou seja, agrupados na quantidade do número total indicado no final. Então, é uma fórmula, né, que representa todas as quantidades dessas soluções. Pois bem. De quantos modos podemos comprar 3 sorvetes em um bar que os oferecem 6 sabores distintos? Aqui está um exemplo de um problema perigoso. O enunciado é perigoso. Você pode achar que o que está sendo perguntado é uma coisa e na verdade é outra, tá? Então tomar muito cuidado com o enunciado. Ele está te perguntando de quantos modos podemos comprar 3 sorvetes em um bar que oferece 6 sabores distintos. A resposta não é a combinação 6, 3 a 3, que é igual a 20. Essa combinação 6, 3 a 3 seria o número de modos de comprar 3 sorvetes diferentes. Certo? Então ele não está te perguntando assim, você tem 6 sabores, e desses 6 sabores você vai fazer sorvetes com 3 sabores distintos. Não é isso que ele está perguntando. Se fosse isso, são 6 sabores distintos, você faria de fato a combinação de 6, 3 a 3, né? E isso seria a resposta. Mas não é o caso, ele não está te perguntando isso. O que ele está te perguntando é o seguinte: bem, veja o desenvolvimento da solução e você vai entender qual foi a pergunta. Chamando de XK o número de sorvetes do késimo sabor que vamos comprar, então, você tem 6 sabores distintos. E você quer fazer, você quer comprar 3 sorvetes. Então, você quer comprar 3 sorvetes e não é um sorvete com 3 sabores. Você quer comprar 3 sorvetes e você tem 6 sabores distintos. Então, ele quer, na verdade, saber quanto essa soma da quantidade do número de sorvetes, né, do késimo sabor, nós vamos poder comprar. Né? Então, chamando de XK o número de sorvetes do késimo sabor que vamos comprar, devemos determinar valores inteiros e não negativos para XK. Para XK, K variando de 1, 2, 3, 4, 5 até 6. Bem, então eu vou ter uma quantidade de sorvetes do sabor 1, depois do sabor 2, depois do sabor 3 até o sabor 6. Bem, isso pode ser feito de a mesma coisa, o mesmo raciocínio anterior, né? A gente tem o que ele chamou de CR aqui, né? É a mesma ideia, NPAP, e aí ele aplica aqui essa formulazinha, N mais P menos 1, N mais P menos 1 é o que nos dá esse número aqui, vai ser o nosso 6. Né? O total aqui, quanto seriam? Né? Teríamos quanto? Seria a soma do... aqui N mais P menos 1 vai ser o quê? O P é esse 3, né? E o N vai ser o 6. Então, você vai ter 6 mais 3 menos 1. Né? É o que vai dar esse 8 aqui. Né? 6 mais 3 menos 1. Tá? 6 é o N, 3 é o nosso P e o menos 1. Nos deu esse 8 aqui. E aqui é o P. Né? Aqui é o P, que é o nosso 3. Pronto, então é a combinação de 8, 3 a 3, que é 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial, que deve ser de fato 56, né? 8 vezes 7 vezes 6, o 5 fatorial cai, o 3 fatorial cai aqui com 6, fica 8 vezes 7, que de fato é 56 mols, ok?
Então, essa ideia desse problema é exatamente a mesma ideia que nós temos aqui. Aqui é a generalização dessa... Isso aqui é uma aplicação daquela ideia anterior. Tá? Bem, aí o triângulo de Pascal. Nós falamos do triângulo de Pascal quando falamos de indução, não foi? Já não. Não, a gente não chegou a falar, não. Ok, obrigado. Eu estava em dúvida, eu acho que é porque na EAD eu dei introdução à teoria dos números e na graduação também estou terminando a introdução à teoria dos números. Nas duas eu falei no triângulo de Pascal, com certeza. Então eu já estava achando que tinha falado aqui também. Quando a gente fica falando do mesmo assunto em vários lugares, a gente acaba tendo esse problema, né? Bem, o triângulo de Pascal é esse daqui, né? O famoso triângulo de Pascal. Ele é a organização em linhas, né, das combinações. Na verdade, isso daqui é reflexo do binômio de Newton, né? Essa primeira linha aqui seria o x mais o y elevado a zero, né? Que nada mais é do que 1. Nada mais é do que 1. E ela é exatamente a combinação, né, de 0, 0 a 0, que seria o quê? Seria 0 fatorial, dividido por 0 fatorial, menos 0, e 0 menos 0 dá 0, 0 fatorial. Isso dá 1, 1 por todos os lados, né? 1 vezes 1 vezes 1. Então é 1 de fato. Então, óbvio, tranquilo. Então, é quando você pensa no expoente 0. Quando você pensa no expoente 1, então isso é 1x mais 1y. Então, elevado a 1, os coeficientes são 1 e 1, que é justamente a combinação 0, 1 a 1 e a combinação 1, 1 a 1. Então, dá esses expoentes, dá esses coeficientes aqui. E assim por diante, né? X mais y ao quadrado dá x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E novamente os coeficientes são 1, 2 e 1. 1, 2, 1. Mas aí a relação de Stiefel, ela observou o seguinte: o que é a relação de Stiefel? Stiefel notou que se ele soma esse com esse, ele tem esse. Se ele soma esse com esse, ele tem esse. Se ele soma esse com esse, ele tem esse aqui. Se ele soma esse com esse, ele tem esse. Então ele notou isso. Portanto, dá para construir tranquilamente o triângulo de Pascal, sem mais me preocupar de fazer conta alguma, né? E eu sei que a construção dele é assim: 1, 1, 1, depois 1, 2 e 1, sempre termina com 1, né? Começa e termina com 1. Então, 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, depois 1, depois 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, e assim por diante, né? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 6 e 1 novamente. Então, dá para construir o triângulo de Pascal do tamanho que você quiser, né? Olhando essas relações de Stiefel. Ok. Então, ele vai observando aqui. Observe que enumerando as linhas e colunas, a partir do zero, CNP aparece na linha N e coluna P. Então, a enumeração das linhas é essa, né? Linha 0, linha 1, linha 2, etc. Tá? É assim que a gente enumera as linhas, começando no zero. A propriedade que permite construir rapidamente o triângulo é a relação de Stiefel, que eu acabei de falar, e diz que a soma de dois elementos lado a lado no triângulo obtém-se, somando esses dois elementos, né, obtém-se o elemento situado embaixo do da direita. Então, foi isso que a gente acabou de fazer, né? Somo esse com esse, tenho esse. Somo esse com esse, tenho esse. Assim, a próxima linha do triângulo seria essa que eu acabei de desenvolver aqui. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Ok. Então, isso é o famoso triângulo de Pascal. Acredito eu que todo mundo aqui já viu em algum lugar, né? E aí eu lembrei da fala do Almir, né?
eu não vi alguma coisa e tal. Viu agora. Então, de qualquer forma, a gente vai socorrendo algumas coisas que talvez não tenha visto no passado. Bem, proposição, relação de Stiefel. Então, a gente acabou de usar a relação de Stiefel. O que a gente estava fazendo era exatamente isso. A gente estava pegando alguma coisa que estava na posição Pn, né? E aí pegava alguma coisa que estava numa posição mais à frente, ou seja, o n é sempre o mesmo. É o contrário, né? O n fica em cima. Estava na posição np. Aí o que a gente fez? A gente foi para uma posição à frente, ou seja, a gente foi para np mais 1. Andou de uma coluna para outra. E deu como resposta a coluna que ficaria aqui embaixo. E a coluna que fica aqui embaixo, ela é a n mais 1, porque o número aumenta, a linha é a seguinte, né? E o p mais 1, porque está na mesma coluna. Então, é isso. Um elemento mais o outro dá o elemento de baixo. Então, é isso aqui. Ó. Combinação NPAP é a combinação NP mais 1 e isso dá como, somado com a combinação NP mais 1 dá como resposta a combinação N mais 1, P mais 1. Um elemento daqui mais um elemento daqui dá o elemento de baixo no nosso triângulo. Bem, para demonstrar esse fato, ele diz assim, considere um conjunto A de N mais 1 elementos. Um dos quais é o elemento X. O número de subconjuntos de A com P mais 1 elementos é a combinação de N mais 1, que é o total de elementos, né, agrupados de forma P mais 1, por agrupamentos com P mais 1 elementos. Bem, esse número é igual à soma do número de subconjuntos nos quais X não figura, que é o CP mais 1 NaN, melhor, o CN N de P mais 1 e P mais 1, com o número de subconjuntos nos quais X figura, que é NPAP. Tá certo? Então ele está demonstrando isso a partir da linguagem de conjuntos. Ele está dizendo que dá para ver que essa igualdade é verdade, porque essa soma aqui é verdade, né? Se você considerar um elemento em um conjunto, então só existem dois tipos de subconjuntos nesse conjunto. Os subconjuntos que têm o elemento, mais os subconjuntos que não têm. Então ele está dizendo exatamente isso. Aqui seria o subconjunto que não tem, mais o subconjunto com o número nos quais x figura. Perdão, os subconjuntos que o x figura seria aqui, e aqui o x não figura. Então, quando você soma, você tem o total de elementos. Aqui é o total de elementos de A. Aqui te dá o número de elementos de A, né? Aqui dá o número de elementos de subconjuntos. Aqui dá o total de subconjuntos de A. Aqui dá o total de subconjuntos que tem o X e aqui dá o total de subconjuntos que não tem o X. E aí somando dá o total de subconjuntos de A. Foi assim que ele argumentou para demonstrar. Mas é claro que essa é uma escolha de demonstração. Ele resolveu demonstrar por meio da quantidade de subconjuntos, acreditando ele que intuitivamente todo mundo vai perceber que isso é verdade. Mas você também pode demonstrar de maneira bem algébrica, né? Bem calculeirazinha. Você pode simplesmente escrever o que significa cada coisa dessa, né? Ou seja, basta você mostrar que P fatorial sobre N fatorial vezes N menos P fatorial, que é isso aqui, mais N fatorial sobre P mais 1 fatorial. E aí, N menos P mais 1 vai ficar N menos P menos 1 fatorial, né? Que esta soma... Professor, na Oi. primeira fração está ao contrário. Em cima, no numerador, N fatorial. E embaixo, P. Verdade. Obrigado. É porque aqui está trocado, eu troquei aqui também. N fatorial e aqui P fatorial. E aqui está certo. Aí aqui N fatorial,
P mais 1 fatorial, N menos P menos 1 fatorial, você mostra essa igualdade aqui, né? Aqui é o N mais 1 e o P mais 1. Então aqui fica N mais 1 fatorial sobre P mais 1 fatorial, e N mais 1 menos P mais 1 vai ficar N menos P, né? N menos P fatorial. Então, se você provar essa igualdade aqui, fazendo conta mesmo, você também terá demonstrado o mesmo resultado. Aí ele só te deu uma opção de demonstração, né? Bem, outra relação importante é o fato de que a soma dos elementos da linha dá 2 elevado a n. E aí ele diz aqui que basta observar que os dois membros são iguais ao número de subconjuntos de um conjunto com n elementos, né? Então, tanto a soma vai dar o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos, quanto a resposta dessa soma é 2 elevado a n. Então, aqui ele está dizendo que vai te dar a quantidade de subconjuntos de um conjunto com n elementos vazios, né? 0 a 0. E aí você vai ver que só tem um conjunto vazio. Então, só tem um elemento. Esse daqui é o número de subconjuntos de um conjunto de n elementos que tenha n elementos, ou seja, ele todo, dá 1. Aqui é o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos que tenha um elemento só, vai dar n, né? São os subconjuntos unitários. E assim por diante, né? Essa soma aqui é o número de subconjuntos, aqui é o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos que tenham 2 elementos. E assim por diante, depois com 3, com 4, até chegar a 1. E a gente sabe que a soma dos subconjuntos no final vai ser 2 elevado a n, né? Que é aquela história lá do número de elementos do conjunto das partes de um conjunto. A gente viu isso provavelmente lá nas coisas do ensino médio, né? O número de partes de um conjunto, ou seja, o número de subconjuntos de um conjunto qualquer, é 2 elevado ao número de elementos que o conjunto tiver. E isso coincide justamente com a soma da linha do triângulo de Pascal, né? Essas somas, elas são justamente, te dá justamente a quantidade de subconjuntos de um conjunto com n elementos. Então aqui um conjunto com 0 elementos, aqui um conjunto com 1 elemento, aqui um conjunto com 2 elementos, 3 elementos e assim por diante. Por isso que essas somas dão exatamente 2 elevado a n. Novamente, é mais uma maneira de argumentar a demonstração. Usa-se um fato para demonstrar e funciona bem. Mas existem outras maneiras, né? Uma das maneiras é fazendo continha, escrevendo o que seria o C1 a 1, etc. Lembrando que você só precisa ir até a metade da linha, né? Porque a outra metade se repete. Então, existem outras maneiras de demonstrar. Essa é só uma delas. Bem, mais um exemplo. Um palácio tem 7 portas. De quantos modos pode ser aberto o palácio? O palácio tem 7 portas. De quantos modos você pode abrir este palácio? Bem, há uma combinação de 7 1 a 1 modos de abrir o palácio abrindo uma porta só, né? Depois você pode pensar, agora eu quero abrir 2 portas. Então há uma combinação 7 2 2 maneira de você abrir o palácio abrindo 2 portas. E assim por diante. Então você pode ter combinação 1 a 1, depois mais 2, 7 2 a 2, perdão, aqui está errado. Aqui é 7 1 a 1. 7 1 a 1, 7 2 a 2, até 7 7 a 7. O que é isso? Isso daqui nada mais é do que a soma do triângulo de Pascal, né, para n igual a 7. Isso é a soma do triângulo de Pascal para n igual a 7, tirando a combinação 7 0 a 0. Tirando a combinação 7 0 a 0. Então, como você sabe que a soma do triângulo de Pascal ela é 2 elevado à sétima, então você sabe que dá 128. Né? E como você não tem a possibilidade de não abrir nenhuma porta, não tem a combinação 7 0 a 0, então você tira uma. Então você tem 127 maneiras de abrir o palácio.
Então, finalmente, a relação que declara que em cada linha elementos equidistantes dos extremos são iguais. Então, ele está destacando para você as propriedades, né? A primeira foi a de Stiefel, a segunda foi a soma das linhas, que dá 2 elevado a n, e agora ele quer dizer a você o seguinte, que se você pegar, por exemplo, esse termo aqui é o termo central. Então, esse elemento e esse têm a mesma distância do termo central, ou seja, uma casa. Portanto, essa combinação e essa têm o mesmo valor. Esse elemento e esse estão distantes do termo central 2 casas. Então, eles têm o mesmo valor. Bem, esse número aqui é par, então tem a quantidade de parcelas é ímpar, né? Quando a linha é par, a quantidade de parcelas é ímpar. Então tem um termo central. Nesse daqui, a linha é ímpar, a quantidade de parcelas é par. Então você considera o meio como sendo o meio mesmo aqui. Então essa combinação tem o mesmo valor que essa combinação tem o mesmo valor que essa, e essa combinação tem o mesmo valor que essa. Então é isso que ele quer argumentar aqui. A CNPAP é igual a CN menos P, né? A CN de N menos P em N menos P. E novamente a demonstração ele faz da seguinte maneira: basta observar que o número de modos de escolher entre N objetos, P objetos para usar, é igual ao de escolher N menos P objetos para não usar. Tá certo? De fato, né? Se eu digo a você que eu quero escolher 3 pessoas de um total de 5, isso é a mesma coisa de dizer que eu não quero escolher 2 pessoas de um total de 5. Então, de fato, contar uma coisa ou contar a outra é a mesma coisa. Então, o argumento aqui é um argumento bem interessante, bem legal. Mas, repito, essa demonstração pode ser feita usando a formulazinha, né, do número do binômio para essa e do número do binômio para essa, e verificando que dá a mesma coisa. Na verdade, dá. A única coisa que vai mudar é que no denominador, né, que vai ser n fatorial e n fatorial no numerador. Agora o denominador aqui vai ser p fatorial vezes n menos p fatorial, e enquanto que aqui vai ser n menos p fatorial vezes p fatorial. Ou seja, só vai trocar a ordem do denominador, mas o produto lá é comutativo, então tranquilo. Bem, agora, ao invés de olhar para as combinações, para o triângulo de Pascal, ele se dedica agora a olhar mais especificamente para o binômio de Newton. Essas coisas elas são abordadas lá no 2º ano do ensino médio. Teoricamente, a gente aprendeu isso no 2º ano do ensino médio. Morreu lá, né? Aí, a segunda oportunidade que a gente tem na vida para ver é na disciplina teoria dos números, por exemplo, né? Olha lá. Uma outra possibilidade, dependendo do curso de graduação que você fez, é se você tiver visto um pré-cálculo, talvez, ou fundamentos de matemática no início, para recuperar um pouco o ensino médio, pode ter visto, né? E agora estamos vendo de novo. Então, cada vez que a gente olha de uma maneira um pouquinho diferente, né? Com um pouquinho mais de abstração, de generalização. A ideia é sempre adquirir uma intimidade maior com o problema, né? com a técnica, com a teoria. Então, o binômio de Newton. Bem, a fórmula do binômio de Newton, aí ele fala aqui que o Newton nasceu em 1642 e foi até 1727. É a fórmula que dá o desenvolvimento desses binômios aqui, dessas potências dos binômios, né? Então, é simplesmente esse produto, né? É você fazer o produto de uma soma, de um binômio, né? Uma soma de 2 letrinhas, uma quantidade n de vezes. O termo genérico do produto é obtido tomando em P 2 fatores. Então, P é 0, 1, 2 até n. A segunda parcela, vou ler direito, né? O termo genérico do produto é obtido tomando em P 2 fatores, P tal, 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 a segunda parcela, e tomando nos restantes n menos P fatores a primeira parcela, né? Então, com isso, pode ser feito de CNPAP modos
O termo genérico do produto é, então, CNP. Aí aqui eu tenho a potência do A elevado ao expoente de cima, enquanto que essa daqui, a potência do B, é elevado à diferença, né? Ou seja, P modos e N menos P modos, tá? E aí o que acontece? Você tem, então, que somar isso, né? Você tem que somar essas escolhas. Então, você vai fazer a escolha com o P variando do 0 até o N de todas essas escolhas que você faz para os respectivos, as respectivas parcelas, né? Os produtos das respectivas parcelas, que é justamente essa combinação NP-AP, P modos para A e N menos P modos para o X. Então, essa soma nos dá o famoso desenvolvimento. Tá? É interessante, releia isso que acabamos de dizer. O que ele está te dizendo é sobre a questão da escolha. A forma como você vai escolher o X e a forma como você vai escolher o A e a forma como você vai escolher o X. Tá bom? Então, releia essa ideia, porque no fundo é isso que você faz. É a escolha e depois o somatório dessas escolhas com o P variando do 0 até o N. Bem, então chegamos ao famoso número do binômio. E aí, por exemplo, determine o coeficiente de x à terceira no desenvolvimento disso daqui. O coeficiente de x à terceira nesse desenvolvimento. Ora, o termo genérico é a combinação 7 P a P, né? De menos 1 sobre x elevado a P, né? Que é a segunda parcela elevada ao P, vezes a primeira parcela elevada ao N menos P, que é o 7 menos P. E aí, isso nos dá a combinação de 7P a P, de menos 1 elevado a P, vezes x elevado a 28 menos 5P. Aqui ele simplesmente distribuiu, né? Multiplicou aqui, e o x elevado a... Não. Deixa eu ver como foi mesmo essa conta. Aqui está certo. X elevado a 28x menos 1 elevado a P. Espera aí. Deixa eu voltar aqui na escrita do termo genérico dele. O termo genérico dele, o A, que é a segunda parcela, está certo. E o x elevado a N menos P. Ok. O x elevado a N menos P. Então eu tenho aqui o nosso A é o menos 1 sobre x. Oi, deixa eu falar. Ficou x elevado a menos P. Aí quando somou com 4, o menos 4P, aí ficou menos 5. Porque não tinha ali 4 vezes 7, 28. Certo. E 4 vezes menos P, menos 4P. Isso só daqui, que esse tá, aqui embaixo, ele veio com menos P. Certo. Bem, eu acho que eu não entendi direito, mas me acompanhe aqui, por favor. O A é esse cara, né? O nosso A da nossa teoria aqui, ó. Aqui, ó. X e A, né? Então eu estou considerando o A como sendo a segunda parcela. O nosso A é o menos 1 sobre x, ok? Nosso A é o menos 1 sobre x. Então aqui é o x mais A, digamos assim. O nosso A é o menos 1 sobre x. Aí ele vai e eleva a P. Aqui, né? O A elevado a P. E vai multiplicar o x vezes o N menos P. Então esse é o A. E o x, o nosso x é o x à quarta. O N menos P é o 7 menos o P. Ok. Então isso daqui vai nos dar... Opa. Aqui. Vai nos dar a combinação desse produto aqui. Passei errado de novo. Isso vai nos dar a combinação, esse produto aqui. O que ele fez? O que você estava me avisando que ele fez com o X? Isso, porque ficou menos 1, ele fez, né? Menos 1 elevado a P, e o X, ele botou X elevado a menos P.
Aí, quando aplicou a propriedade, né, de potência x elevado a menos p com x elevado a menos 4p, aí ficou ficou o menos 5p lá em cima. Ah, você está falando porque justificando o aparecimento desse 5 aqui, né? Certo. Ou seja, o que ele fez foi, ele separou aqui deixa eu fazer essa conta aberta, né? O que ele fez foi, essa parte ele simplesmente pegou o menos 1 e elevou a p, né? Menos 1 e ele elevou a p. Agora, para essa outra parte aqui, ele fez x elevado a 28 menos 4p, né? E embaixo ele deixou o x elevado a menos p. Não é isso que você está usando? Então, Não, no quando caso você... só a p, só. Não, Embaixo só tá. a p. Quando ele sobe é que fica menos. É elevado a Sim, P. é verdade, é verdade. É elevado a P positivo. É verdade, é verdade. Quando ele X sobe é que elevado ele a fica p. menos. Pronto, perfeito. Então, isso de fato é menos 1 elevado a p vezes, aí aqui quando você faz a diferença dos expoentes, né? Aí você tem 28 menos 4p, e aí menos o p de baixo, menos p. Por isso que aparece esse menos 5p aqui. Ok, perfeito. Então, o termo em x a terceira é obtido se você tiver que o 28 menos 5p for o 3, né? Que ele está querendo o x a terceira. Então, ele precisa que o 28 menos 5p seja o 3. Então, ele precisa que o p seja 5. Ok. Bem, sendo assim, o termo procurado é simplesmente você reescrever isso daqui colocando 5 no lugar do p, né? Então, você tem o x a terceira desejado aqui, tem menos 1 elevado à quinta, que vai ser simplesmente menos 1, né? E você tem a combinação 7, 5 a 5. A combinação 7, 5 a 5 deve ser o que ele colocou aí, né? 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. Isso vai dar 7 vezes 6. O 5 fatorial cai com o 5 fatorial de baixo, dividido por 2. 7 vezes 6, 42, ou simplifico logo aqui, né? 7 vezes 3, 21, que é esse 21 aqui. Ok, perfeito. Então, aqui está o uso da formulazinha que tinha sido estabelecida aqui antes, né? Da ideia do termo geral aqui. Ok? Aí você pode ir direto para o termo que você quer, usando a fórmula direta. Bem, exemplo 6.20 determine o termo máximo do desenvolvimento disso daqui. Bem, aqui ele queria o x a terceira. Aqui ele quer o que ele chamou de termo máximo, né? Vamos ver o que ele chama de termo máximo. Bem, o termo genérico, né, do desenvolvimento vai ser, está aqui o desenvolvimento novamente. Então é a combinação 50p a p de 1/3. Esse 1/3 elevado a p é o que ele está obtendo fazendo o a aqui, né? O a elevado a p e o x elevado a n menos p, onde o a é esse daqui e o nosso x é esse. Então vai ser o 1/3 elevado a p vezes o 1 elevado a n menos p, ou seja, a 50 menos p. Bem, 1 elevado a 50 menos p vai dar 1 mesmo, né? E aí tudo que fica para você é o 1/3 elevado a p. Então, é só o que sobra, né? É 1/3 elevado a p quando a gente aplica a formulazinha. E a combinação 50p a p. Então, vamos descobrir para que valores de p os termos crescem. Então, para isso, calculamos TP menos TP menos 1. Ele pegou, então, 1 a menos a anterior, certo? 1 a menos a anterior. E aí ele tem, fazendo as contas, de fato, né, fazendo a combinação 50p a p e multiplicando aqui por 1/3 elevado a p, que aparece só o 3 elevado a p embaixo, menos a seguinte, e aí você tem p menos 1 e 51 menos p fatorial, e o 3 está elevado a p menos 1, né? Que é essa daqui, é o nosso TP menos 1. Então, fazendo essa diferença, organizando as contas, ele chegou a essa conclusão aqui. Então, temos TP menos TP menos 1 positivo, isto é,
Ele está te dizendo que se você pega o TP, ele vai ser maior do que o TP menos 1 quando você tiver que o 51 menos 4P, que é essa parte aqui, né, depois ele fazer todas essas contas, quando isso daqui for positivo. Você está com um número totalmente positivo aqui, a única coisa que poderia determinar o sinal é esse número aqui, né? Então ele só pode garantir que essa diferença vai ser maior do que zero se isso daqui for maior do que zero, né? E temos que o TP vai ser menor do que o TP menos 1 se isso daqui for menor do que zero. É esse cara que vai determinar o sinal, porque isso é positivo, isso daqui é positivo. Ok. Bem, então, portanto, o que ele tem? TP vai ser maior do que TP menos 1 quando o P for menor ou igual que 12. Ele está olhando para essa conta, né? Ele coloca o 4P para o outro lado, depois divide por 4, e aí ele encontra um número aproximado aqui do 12, então ele conclui que o P tem que ser menor ou igual que 12. Enquanto que essa coisa aqui vai acontecer quando tiver um P maior ou igual do que 13. Então o que ele conclui? Ele conclui que nessa ordem aqui, se ele for pensando em todos os termos gerais em ordem, né, desde o T0 até o T50, as desigualdades vão acontecer aqui, né, entre o 12 e o 13. Você vai ter que, até o T12, você vai estar numa ordem crescente dos termos. Aí do T13 em diante, todo mundo aqui é maior, né? Do T13 em diante, todo mundo passa a ser menor. Então, o termo máximo vai ser quando você pegar o T12, que é a combinação de 50, 12 a 12 dividido por 3 elevado a 12. O T12 que ele está usando isso aqui, tá? 50, 12 a 12 e 1 sobre 3 elevado a 12 aqui, tá? Usou diretamente isso para achar o TP, que é o T12. É o maior termo, né? Cresce, cresce, cresce e depois todo mundo diminui. Bem, bonito a ideia, né? A questão é mais conta, mas o que fica de fato é essa ideia de pegar o maior termo, certo? Os termos sempre vão crescendo e depois vão decrescendo. Isso é uma característica do binômio de Newton. Tudo bem? Deu para entender bem isso aí? Na Deu verdade, sim. ok. Na verdade, ele está te mostrando características do binômio, né? Coisas que você pode... E essa daí é diferente. É um pedido que raramente você vê feito em nível básico. Esse pedido é mais feito um pouquinho mais à frente, na maioria das vezes. Não vejo muitos exercícios do nível médio falando sobre essa questão do termo máximo. Então é esse o sentido de termo máximo aí, se aparecer em algum exercício. Aí tem uma sequência de exemplos de revisão. Como exemplo de revisão, eu não pretendo ficar lendo. Eu acho que deve ser uma leitura de vocês. Leiam e pensem nesses exemplos de revisão, tá? Mas ele chama atenção um fato interessante. Ele diz que às vezes problemas que parecem parecidos usam ideias muito distintas para serem resolvidos, né? Ele está falando aqui, por exemplo, da quantidade de funções entre dois conjuntos, onde você tem M e N. O primeiro tem M, o segundo tem N. Então, por exemplo, para você determinar o número de funções de A em B, não importa se você vai ter M maior ou menor do que o N. Mas já para você falar de funções injetivas, você precisa que a quantidade de elementos do primeiro seja menor ou igual que a quantidade de elementos do segundo. Para você falar de sobrejetivas, você precisa que a quantidade do primeiro seja maior ou igual que a do segundo, e não menor. E se você quer que elas sejam bijetoras, né? Se você quer que elas sejam... ele não falou em bijetivo, falou bijetivas, você precisa que sejam iguais, né? Para você falar que sejam crescentes, você precisa analisar cada uma das ações, né? Se o F1 tem que ser menor que o F2, que vai ser menor do que o F3, e assim por diante, né? Então você precisa estabelecer que uma sequência dessas seja menor do que a sequência da outra nas imagens. Então os problemas são tratados separadamente, né? Cuidadosamente, um por um. Bem, aí ele te dá várias dicas, faz várias discussões de diversos probleminhas aqui. Ele sai comentando cada uma delas. E aí é uma leitura que eu acho válido. Coloquei aqui, mas não com a intenção de ler.
basicamente para avisar a vocês que façam essa leitura aí com cuidado. Bem, isso termina o capítulo 6, tá certo? Temos 20 minutinhos e como nosso tempo é apertado, né? A gente vai ter poucos dias ainda para se encontrar. Então vou começar aqui pelo menos a parte básica do capítulo 7. Porque aí quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente faz a famosa prova do 3-4 e dá continuidade no 7. E na outra vez, provavelmente a gente termina o 7, começa o 8. Na outra vez a gente termina o 8 e faz a prova do 6-7, né? E assim vai. Não, do 3-4, 5-6. E aí depois a gente termina o 8 e tenta fazer do 7-8, se der. Se não der, a gente vê qual é a melhor maneira para a gente compor a nota. A essa altura, alguns talvez já estejam com notas o suficiente e a gente vê o que faz lá no final. Bem, mas vamos dar uma olhadinha no 7. Já estou com ele aqui prontinho. Dá uma olhadinha rápida sobre probabilidade. Só os conceitos básicos para a gente não invadir demais e deixar vocês também revendo essa aula para poder pensar um pouco e fazer exercícios no futuro, né? Então, só um começozinho do capítulo 7 para não ter que começar do zero quando a gente se encontrar. Bem, então probabilidade é o capítulo 7, conceitos básicos. Bem, experiências que repetidas sob as mesmas condições produzem geralmente resultados diferentes, são chamadas de aleatórias. Então, por exemplo, tirar-se uma carta de um baralho e verificar se ela é ou não um coringa. Então, é uma experiência que você faz e cada vez que você retira, dá um resultado diferente. Então, é uma experiência aleatória. Então, um coringa. Compra-se uma lâmpada e verifica-se se ela queima ou não antes de 100 horas de uso. Joga-se um dado até se obter um 6 e conta-se o número de lançamentos que foi necessário até obter esse 6. Então, são coisas que você vai fazendo que vai tendo resultados diferentes e você geralmente está interessado em um ou mais resultados na quantidade de vezes que aquele resultado ali acontece. Então, esse é o estudo da probabilidade. Qual a probabilidade de que um certo resultado se repita? Quantas vezes isso pode acontecer? Qual a maior probabilidade para um resultado ou outro? Coisas desse tipo. Então, definição. Chamaremos de espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Então, primeira definição. Todos os resultados juntos formam um conjunto que a gente chama de espaço amostral. Bem, representaremos o espaço amostral por S e só vamos considerar aqui o caso de S ser finito ou infinito enumerável. Então, são essas as duas situações nossas. Finito ou infinito enumerável. Está deixado aí no ar, né? A ideia de que tem a possibilidade de você estudar infinito não enumerável. Mas, no nosso caso, vamos estudar ou finito. Quando é finito, já é enumerável, tá? Ou infinito enumerável. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a gente só vai estudar casos enumeráveis. Em síntese, é isso. Bem, os subconjuntos de S são chamados de eventos. Então, dentro do espaço amostral, dentro de todas as possibilidades, se eu pego um subconjunto qualquer, o que eu tenho é um evento. Diremos que um evento ocorre quando o resultado da experiência pertence ao evento. Então, diremos que um evento ocorre quando o resultado da experiência pertence ao evento. Então, tem um conjunto de experiências aleatórias, e aí eu pego um subconjunto de possibilidades ali. Aquilo é um evento. Se, quando eu executar o experimento, acontecer um daqueles elementos, então a gente diz que o evento ocorre. Ocorreu o evento tal. Significa isso. E exemplo 1. Lança-se uma moeda e observa-se a face que cai voltada para cima. Bem, o espaço amostral só pode cair cara ou coroa. E há 4 eventos possíveis.
um evento vazio, o evento cara, o evento coroa e os dois. Estranho, né? Não caiu lado nenhum da moeda, caiu os dois, caiu um ou caiu o outro. Bem, estranho, né? Mas vamos lá. Bem, vazio é um evento que não ocorre nunca. Então, não ocorre nunca. E é chamado de evento impossível. Concordo. O evento A ocorre se e somente se o lançamento resulta em cara. Ok. É o A. S ocorre sempre que é chamado de evento certo. O S, no caso, é o conjunto todo, né? Então, bem, o S não é cair os dois ao mesmo tempo, não, né? O S é o conjunto de todas as possibilidades. Eu que me expressei mal naquela hora. Mas o conjunto vazio, de fato, é um conjunto impossível. Ou seja, não cair nenhuma das duas é impossível. Será? Alguém já jogou uma moeda e ela ficou em pé? Acho que é uma possibilidade, né? Ficar em pé. Eu juro a vocês que eu já vi uma situação em que eu encontrei um palito de fósforo em pé. E que eu saiba, ninguém colocou. Tinham caído alguns fósforos e tinha um em pé. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas eu acho que existe, né? Mas tudo bem. É a menor das probabilidades. Bem, exemplo 2. Lança-se um dado e observa-se a face, que cai voltada para cima. O espaço amostral cai uma das 6 faces. E há 64 eventos. Alguns desses eventos são o vazio, que não ocorre nunca, né? S, que é todo mundo, né? Que ocorre sempre, né? Sempre vai cair um deles. E A, 246, por exemplo, que ocorre se e somente se o resultado do lançamento for par. É um dos casos. E se o resultado do lançamento for 6, ocorre os eventos 6, pode ser 5, 6, pode ser 2, 4, 6, tá certo? Etc. Então, dizer que o evento ocorre é dizer que aconteceu um dos seus elementos, né? Um dos elementos do conjunto que a gente chama de evento. Então, dizer que o resultado foi 6 significa dizer que ocorreu o evento 6, ocorreu o evento 5, 6, ocorreu o evento 2, 4, 6. Basta que o que aconteceu esteja dentro do conjunto. Ok, essa é a linguagem então estabelecida. Aí, exemplo 3. Se A e B são eventos em um espaço amostral, S, a união desses dois eventos, e aí nesse caso, se em algum momento você tiver dificuldade de intuir as coisas, pense só em conjuntos mesmo. Então, a união B, é o evento que ocorre se e somente se ocorre o evento A, ocorre o evento A, ocorre o evento B, né, ou ocorre o evento B. Isto é, ocorre pelo menos um dos eventos A, B ou A interseção B. Né? Acontece isso. A interseção B é o evento que ocorre se e somente se ocorrem ambos os eventos, A e B. Então, para a união acontecer, esse ou aqui, ele é um ou inclusivo, tá? Por isso que eu disse, vai ocorrer pelo menos um dos eventos. Então, quando ele diz pelo menos, pode acontecer o A, pode acontecer o B, ou pode acontecer alguém que está na interseção. E dizer que ocorreu a interseção, aí não. Aí só pode acontecer se tiver acontecido o evento A ou de forma exclusiva e não inclusiva tiver acontecido o evento B, né? Porque nesse caso não acontece, não minto, tiver acontecido o evento A e tiver acontecido também o evento B, né? É a única condição que você tem de acontecer o evento interseção. Bem, a barra é o que a gente chama de evento complementar, né? Ou evento oposto, como diz ele aqui, que é o caso em que aconteceu algo fora do A. Não aconteceu dentro do evento A, aconteceu fora.
Então, é chamado de evento complementar ou evento oposto, né? É o evento que ocorre se e somente se o evento A não acontecer, né? Para que o A aconteça, a barra não pode acontecer. E para que o A barra aconteça, o A não pode acontecer. Bem, aí definição. Associamos a cada evento um número, que chamaremos de probabilidade. Agora sim, o objeto principal desse capítulo. A probabilidade do evento, né? E que traduzirá nossa confiança na capacidade do evento ocorrer. Então, uma probabilidade é uma fração que associa a cada evento A um número, P de A, e esse número tem algumas características. Primeiro, esse número ele está entre 0 e 1. Segundo, a probabilidade do espaço amostral todo é 1, é o evento certo. E terceiro, se A e B são eventos mutuamente excludentes, ou seja, quando acontece um, o outro não acontece, isto é, os eventos não podem ocorrer simultaneamente, ou seja, em outras palavras ainda, o evento de interseção é vazio, então a probabilidade de que aconteça a união é a probabilidade de A mais a probabilidade do B. Ok? Então, isso é probabilidade. Então, probabilidade, repito, é um número associado a um evento A, que tem que obedecer essas três condições aqui. Essa é a nossa definição de probabilidade. Bem, exemplo 4. Deixa eu ver como está meu tempo. Tenho 10 minutinhos. Vamos dar continuidade. Exemplo 4. Lança-se uma moeda e observa-se a face que cai voltada para cima. O espaço amostral, esses dois. E há 4 eventos. Pode não acontecer nada, né? Há o evento A, possibilidade de cara. Há o evento B, que é a possibilidade de coroa. E ele considera o evento S, que é o evento total do espaço amostral. Na verdade, a gente tem que pensar nisso como conjunto, né? É um conjunto com 2 elementos. Quantos subconjuntos ele tem? 2 elevado ao quadrado, né? Quais são esses subconjuntos? O conjunto vazio, o conjunto que só tem a cara, o conjunto que só tem a coroa ou o conjunto todo. Então, uma probabilidade que pode ser definida é a probabilidade de acontecer o evento vazio, 0, né? Lancei e vai cair uma das duas. A probabilidade de acontecer cara, né? 50%, metade. E a probabilidade de acontecer coroa, a outra, os outros 50%. A probabilidade de que vai acontecer um dos dois, certeza, 100%. Então, verifique que as 3 condições da definição de probabilidade são satisfeitas, né? Então, olha para a definição aqui e vê se isso tudo é satisfeito. Então, de fato, os números aqui, as probabilidades dos elementos estão entre 0 e 1. A probabilidade do vazio é 0 e a probabilidade do todo é 100%. Bem, outra probabilidade que pode ser definida é P2, né? Probabilidade do vazio é 0. Probabilidade de A é igual à probabilidade de 2. A probabilidade de A é a probabilidade de acontecer cara, 0,3%, 0,3%, 30% aproximadamente. A probabilidade de acontecer coroa, 70%. 70%. E a probabilidade de que vai acontecer um dos dois, 100%. Isso daqui está bem definido? Bem, vejamos. Olha para a definição lá. Os números estão entre 0 e 1. P de S é 1. A probabilidade de união quando são eventos mútuos, mutuamente excludentes, vai dar o todo, né? Então, de fato, probabilidade do vazio, 0, beleza? As probabilidades definidas aqui estão entre 0 e 1, né? E a soma dessas probabilidades dá 1. Então, de fato, isso é uma probabilidade bem definida. Então, verifique que as 3 condições da definição de probabilidade são satisfeitas. É claro que se desejamos que a probabilidade traduza nossa confiança na capacidade do evento ocorrer, P1 constitui um modelo adequado quando acreditamos ser o resultado cara tão provável quanto o resultado coroa. P2, por sua vez, seria mais adequado se tivéssemos lançado a moeda
o número grande de vezes e obtido o resultado cara em 30% das vezes. Então, essa situação aqui, né? Você vai dizer que deu 0,3 porque você lançou muitas vezes e a cara só aconteceu 30% das vezes. Encerrando o exemplo, um breve comentário a respeito de notação. Deveríamos ter escrito P de cara e não P cara, né? Porque como a gente está falando de uma ação, a gente bota o parêntese. Entretanto, quando não houver risco de confusão, daremos preferência à notação mais simples. Então vai ser muito comum ele escrever assim e não escrever com um parêntese, apesar dessa ser a forma mais correta de fazer. Uma coisa que a gente estranha aí na definição da segunda probabilidade é que a gente tem sempre em mente que a moeda ela é dita uma moeda honesta, né, como a gente tem o costume de dizer. Uma moeda honesta, uma moeda que ela não está falsificada, ela não pesa mais para um lado do que para o outro. Então, se ela não pesa mais para um lado do que para o outro, a probabilidade de cair de um lado ou do outro é a mesma. E aí a gente estranha um pouco de dizer que foi feito um experimento e caiu 30% de cara e 70% de coroa. Mas isso pode acontecer. Uma moeda ela pode ser produzida de tal maneira que tende a cair mais para um lado do que para o outro. E a probabilidade está bem definida nesse caso também. O que importa é que a probabilidade cumpra aquelas 3 necessidades lá da definição. Bem, os modelos probabilísticos que usamos mais frequentemente são exatamente os apresentados no exemplo anterior. Um é modelo equiprobabilístico, ou seja, a situação em que a probabilidade de acontecer cada um é a mesma. Então, se temos N elementos no espaço amostral e queremos que todos os eventos unitários tenham a mesma probabilidade, então ele é dito um modelo equiprobabilístico. Bem, nesse caso, devemos atribuir a cada evento unitário a probabilidade 1 sobre N. Não poderia ser de forma diferente, pois se eu tiver N elementos aqui e eu tiver que a probabilidade de cada um é igual, então o que acontece? A probabilidade individualmente aqui vai ser justamente a probabilidade do S, que é 1, né? A probabilidade do S, que é 1, né? Dividido pela a quantidade total aqui que eu tenho, que são os N elementos. Né? Então, ele está argumentando justamente isso. A probabilidade do S é a probabilidade de acontecer qualquer um deles, que é igual à probabilidade da união. Mas como eles são elementos excludentes, então a probabilidade da união é a soma da probabilidade de cada um. E a soma da probabilidade de cada um é tudo igual, então K mais K, N vezes K, e aí você tem que o K é 1 sobre N. Bem, analogamente, é fácil ver que nesse modelo, se um evento X é formado por J elementos, então o P de X é justamente o J dividido por N. Ou seja, se eu aqui tiver um subconjunto com J elementos, sabendo que a probabilidade de todos os elementos é exatamente a mesma, né, K, então a probabilidade de acontecer esse subconjunto com J elementos é eu pegar a quantidade de elementos que tem no subconjunto e dividir pela quantidade de elementos no total. Ou seja, a probabilidade de um evento é a razão entre o número de casos favoráveis ao evento, que é J, e o número total de casos possíveis, que é o N. Foi esse modelo adotado por vários matemáticos como Cardano, Pascal e Laplace, entre outros, no estudo dos jogos de azar. Então, esse é o modelo mais natural para os jogos de azar, porque quando você vai jogar no jogo de azar, o que você faz é chutar uma coisa que deve ter a mesma probabilidade que todas as outras de acontecer. Então, em jogos de azar, a tendência é que você tenha a mesma probabilidade em todas as escolhas, que é para você não saber qual escolher, né? Por isso que é um jogo de azar. Você escolhe e, se você der o azar, cai fora, né, daquela sua escolha. E se você der sorte, cai naquela sua escolha ali. Então, é o modelo usado sempre que se fala nos jogos de azar. É o modelo equiprobabilístico. Bem, outro é o modelo frequencial. Deixa eu olhar como eu estou aqui. Modelo frequencial.
vou vir com um teorema e tenho poucos minutos. Acho que é melhor falar do teorema e da demonstração no mesmo momento, né? Então, a gente encerra por aqui e fica na memória que a gente vai começar aqui quando a gente for falar do modelo frequencial, que na verdade vai passar por questões de pesos, né? Você vai colocar pesos dependendo se há uma frequência maior, uma possibilidade maior de acontecer um dos elementos, né, do evento. Então, bem, a gente termina por aqui. Deixa eu terminar a gravação.